Capítulo 11 Vá à partida. Desde que a conquista do labirinto terminou, não houve nada de especial a se destacar. Depois disso, Rose passou o tempo na propriedade do Duque com Hermes e com Kátia, com quem ela parecia ter se aproximado um pouco devido àquele incidente, dedicando-se a pesquisas mágicas, conversas amigáveis e afins. E assim, após alguns dias de estadia, finalmente chegou o dia de ela voltar para casa. Não quero me separar. Como era de se esperar, a situação acabou ficando assim. Provavelmente você já deve ter deduzido, mas neste exato momento Rose está agarrada de frente a Hermes, que deveria estar apenas se despedindo dela, com o rosto enterrado no peito dele, balançando a cabeça como uma criança birrenta. Mestra. Sabe, isso me deixa em apuros. Mas eu também estou em apuros. Pense bem, depois de ficar um mês inteiro separada do meu amado discípulo, ter que me despedir de novo após apenas alguns dias de reencontro? Isso é cruel demais, só posso pensar que é obra do demônio. Esse já era o plano desde o início, não era? Rose apertou o abraço ainda mais, como se dissesse que não iria soltá-lo. Hesitante em se desvencilhar à força, Hermes estava genuinamente sem saber o que fazer, como suas palavras indicavam. Você realmente é muito mole com a sua mestra, não é? Soltando um suspiro carregado de exasperação e um leve descontentamento, Kátia se aproximou. Lady Rose, o eu agora é um empregado da nossa casa. Eu entendo os seus sentimentos, mas... Kátia. O que é isso? Você está sutilmente tentando se gabar para cima de mim? Diante das palavras dela, Rose também exibiu uma expressão insatisfeita em resposta. Eu entendo que você também não queira se separar do eu, sabe? Nós também temos aquilo, e quer dizer, tive uma ótima ideia. Eu preferia não ouvir, mas por favor, prossiga. Kátia, você devia vir para nossa casa também. Assim tudo estaria resolvido, não acha? Bem. Não seria ótimo? Vamos morar nós três juntos. Eu cuido de vocês. Para começar, vou me dar ao trabalho de ressaltar que a pessoa que precisa ser cuidada aqui é você. Embora mantivesse a calma superficialmente diante da proposta de Rose, Kátia balançou um pouco internamente com a ideia de morarem os três juntos. Rose, por favor, não cause tantos problemas para as crianças. Como a situação parecia prestes a fugir do controle, o chefe da casa ducal interveio neste momento. Os dois vão frequentar a academia a partir da próxima semana, e eles precisam se preparar para isso. Jürgen, você também? O que tem essa academia? Existe algum sentido em frequentar um lugar daqueles? Estamos nos esforçando agora justamente para torná-la um lugar que faça sentido frequentar. Aparentemente, Rose não guardava boas lembranças da academia de magia. Bem, considerando a personalidade dela, isso era de se esperar. No entanto, diante das palavras convictas e sem hesitação de Jürgen, ela se calou. Pode não ter sido um lugar divertido para você, mas para as crianças, é sem dúvida o palco da juventude deles. Tenho certeza de que não é sua intenção roubar isso deles. Após baixar a cabeça demonstrando um pouco de birra, Rose ergueu o olhar. O que entrou em seu campo de visão foi a expressão sem jeito de seu amado discípulo. Está bem. Assim como Hermes era mole com Rose, de um jeito ou de outro, Rose também jamais queria fazer algo que prejudicasse Hermes. Embora parecesse insatisfeita, ela se afastou dele. Mas eu com certeza vou voltar, entendeu? Ou melhor, você também deveria me visitar de vez em quando, sabe? Sim, claro. Assim que eu receber uma folga. Diante do apelo feito com um olhar pidão, Hermes assentiu sorrindo. Além disso, eu também vou colaborar com o caso daquele item mágico. Com as palavras seguintes dele, Kátia e Jürgen, que já sabiam do assunto, reagiram. Ah, você fala disto aqui? Dizendo isso, Rose tirou algo que, à primeira vista, parecia apenas um belo cristal do tamanho da palma da mão. No entanto, olhando de perto, era possível notar que o seu interior estava preenchido.
minuciosamente com materiais assustadoramente complexos. Hermes revelou a verdadeira identidade daquele objeto. Um item mágico artificial. Um artefato no sentido correto da palavra. O efeito desse cristal era se entregar a voz instantaneamente, não era? Exatamente. Ou seja, com isso aqui, não importa o quão distantes estejamos, a qualquer hora e em qualquer lugar, eu poderei conversar com o eu. Esse era o objeto de suas pesquisas mágicas nos últimos dias. Não é impossível criar itens mágicos por mãos humanas. No entanto, seus efeitos costumam ser modestos e limitados. Um item mágico com o efeito que Rose acabou de descrever, se isso sim equivalia perfeitamente a um artefato mágico antigo. Essa era a nova possibilidade que ela, que teve o uso da própria magia limitado por causa de sua magia de linhagem, encontrou nos últimos 5 anos. Ao ouvir a conversa entre mestre e discípulo, Jürgen levou a mão à cabeça. Em outras palavras, significa que informações de um local distante podem ser entregues instantaneamente. Se isso puder ser produzido artificialmente, será um acontecimento extraordinário. Se for desviado para uso militar, quem sabe o quão terrível isso se tornará. Você compreende esse lado? Não compreendo e não quero saber. Para início de conversa, no projeto previsto, a quantidade de poder mágico necessária é tão colossal que apenas eu e o eu conseguimos usá-lo. Isso já é o suficiente, e não há sentido em reduzir esse custo. Sem qualquer hesitação, Rose afirmou categoricamente. Afinal de contas, a única razão pela qual ela decidiu criar aquilo foi puramente pelo desejo intenso de eu querer conversar com seu amado discípulo, mesmo estando longe. Mas essa era a essência dela. Elas não, eles. Essa dupla de mestre e discípulo. Eles eram o tipo de pessoas que usavam seus próprios sentimentos como combustível legítimo para superar qualquer barreira alta que fosse. É por isso, Katia. Por fim, Rose se virou para a jovem com um sorriso que carregava uma leve provocação. Nós vamos seguir em frente. Daqui por diante, para sempre. Você vai conseguir nos acompanhar direito? Através da convivência que tiveram ali, Rose compreendeu os sentimentos de Katia. Aquela pergunta foi baseada nisso. Katia, também tendo passado a conhecer Rose, respondeu. É exatamente o que eu desejo. Diante da resposta, Rose exibiu um sorriso radiante. Muito bem, então está na hora de ir e eu amo vocês dois. Espera. Por último, ela puxou Hermes e Katia para perto com ambos os braços. Hermes mostrou uma leve surpresa, e Katia ficou com as bochechas coradas devido ao abraço repentino, se também porque, inevitavelmente, acabou ficando colada a Hermes. No entanto, Rose não o soltou. Ela transmitiu o calor do seu próprio corpo por mais alguns segundos antes de desfazer o abraço lentamente. Até mais, então. Divirtam-se na escola. Comparado ao início, ela se despediu das crianças acenando de forma surpreendentemente tranquila. E, assim como quando chegou, cobriu os olhos puxando o capuz profundamente e partiu da propriedade do Duque. Ela era como uma tempestade. Katia murmurou baixinho depois que a silhueta de Rose sumiu de vista. Ela pensou consigo mesma que era uma metáfora precisa. Arrastando os outros sem se importar nem um pouco com a conveniência alheia, agindo e fazendo o que bem entendia. No entanto, no final, ela passava deixando uma brisa refrescante. Aconteceram muitas coisas, mas, e acho que entendo bem o motivo de você a respeitar como sua mestra. Fico, e muito feliz em ouvir isso. Ele respondeu de forma serena. Afinal de contas, elogios direcionados à sua mestra o deixavam genuinamente feliz. Especialmente porque ele provavelmente já devia ter ouvido vários boatos ruins sobre ela na capital real, onde ela é temida como uma bruxa. Katia também conseguia compreender esse sentimento. Mas, como esperado, ver aquela expressão dele sendo direcionada a alguém que não fosse ela mesma a fazia ter certos pensamentos. Além disso, vendo o contato físico entre mestre e discípulo que lhe foi demonstrado até a exaustão nos últimos dias, ela não podia negar que sentia algo como uma pontada de inveja, por assim dizer. Por isso, ela tomou uma atitude. Vamos tomar um chá.
Nós dois. É. A partir de agora? A partir de agora. Vamos, depressa. Ela o apressou. Dando um passo adiante, algo incomum para ela, enquanto segurava a mão dele. Sabe, nós também precisamos conversar sobre as coisas a partir da próxima semana, e também, não tivemos a chance de conversar a sós ultimamente. A segunda metade da frase foi dita de forma tímida. Tendo ouvido ou não, ele soltou uma leve risada e se deixou guiar de volta para dentro da casa enquanto ela puxava sua mão. E assim, a rotina da casa do Cal retornava mais uma vez. Capítulo 12 Vá à Bruxa Solitária. Maldição. No distrito intermediário da capital real, na residência da família Flambrede. Esta casa, que antes ostentava uma considerável prosperidade, agora quase não apresentava sinais de presença humana. O motivo era que, recentemente, o chefe da família, Zenos von Flambrede, teve diversos crimes descobertos, como desvio de fundos, comércio ilegal e falsa incriminação, sendo jogado direto na prisão. Naturalmente, a família perderia seus direitos e esta mansão espalhafatosa acabaria se tornando, mais cedo ou mais tarde, a residência ou propriedade secundária de algum outro nobre. Era decadência total, ou melhor, uma ruína completa. E era dentro dessa mansão nobre que a voz de Chris von Flambrede, o filho do antigo chefe, ecoava. Não dá. Eu não consigo entender nada. Ele fixava o olhar no mostrador de jade que havia invocado diante de si, onde se enfileiravam caracteres de uma complexidade absurda e das mais variadas formas. No entanto, após proferir aquelas palavras, ele rangeu os dentes com frustração e deixou o corpo pender, desanimado. Em circunstâncias normais, ele não deveria estar perdendo tempo com isso. Embora dificilmente fosse ser preso como Zenos, isso não significava que ele sairia totalmente impune. Para começo de conversa, ele era o filho de uma família que já havia decaído. Por mais que tivesse certo talento para a magia, o peso desse estigma era esmagador. O destino mais provável para ele seria se tornar o empregado de alguma outra casa, ou ser adotado por uma família de baixo status que estivesse desesperada por um sucessor. Ele deveria estar correndo de um lado para o outro para tentar conseguir a melhor opção possível dentro dessas escolhas limitadas. Mas, para o Chris de agora, nada disso importava. Ele se lembrava do humano que um dia fora seu irmão mais novo. Alguém que ele, movido por um complexo de inferioridade na infância, continuou a menosprezar e maltratar até, por fim, expulsá-lo de casa. No entanto, 5 anos depois, esse mesmo irmão reapareceu diante dele tendo se tornado um mago formidável. Tanto a capacidade mágica quanto a obsessão dedicada à magia. Ele demonstrou que estava em um patamar completamente diferente do seu em todos os aspectos. Seu antigo irmão, forte, magnífico e detestável. A magia que esse irmão usava estava agora nas mãos de Chris. Aquele desgraçado havia dito, esta é uma magia que qualquer um pode manejar. Desde que haja a intenção e a perseverança para aprender, qualquer um pode alcançar o topo dependendo do seu esforço. Sendo assim, ele sentiu que queria testar. Sentia que, ao fazer isso, talvez conseguisse compreender o que passava na mente daquele sujeito, de quem ele não conseguia decifrar os pensamentos na infância e que, por isso, o assustava. E, de forma puramente intuitiva, ele percebeu que se recuasse ali, passaria o resto da vida amedrontado por alguma coisa. Por essa razão, Chris começou a estudar aquela magia, essa inscrição primordial, de Emerald Tablet. Contudo, que droga! Praguejando novamente, Chris desabou no chão. Ele não conseguia entender absolutamente nada. Através de observações repetidas, ele mal conseguia decifrar informações superficiais como esta parte aqui provavelmente corresponde a tal efeito mágico. Mas, a partir daí, ele não avançava 1 milímetro. Ele não conseguia compreender o que de fato estava escrito ali, e muito menos que tipo de efeito aquelas palavras causavam. Com um desempenho patético desses, com certeza ele jamais alcançaria, em toda a sua vida, a paisagem que aquele garoto contemplava. Sem conseguir enxergar sequer um ponto de partida para isso. Não. Nesse momento, Chris interrompeu o próprio fluxo de pensamentos. Não era como se não houvesse nenhum ponto de partida. Longe disso.
Na verdade, a coisa que ele mais desejava naquela situação estava caidinha bem ali, onde ele pisava. Ele olhou para os próprios pés. O que estava ali era um pequeno pacote de um tamanho que dava para segurar com as duas mãos. Pelo formato e pelo peso, o conteúdo certamente era um livro. Não, ele já sabia o que era, sem precisar adivinhar. Afinal, na superfície do embrulho estava escrito: é um livro didático, com a caligrafia daquele que um dia fora seu irmão mais novo. E uma mensagem bastante polida vinha logo em seguida: e se desejar, por favor, utilize-o. Caso não precise, se for possível me enviar de volta, seria de grande ajuda. Não brinque comigo. Foi o que ele pensou de início. A existência que o havia derrotado. A existência que o esmagou e o jogou no desespero. Com que cara ele estava tentando estender a mão para ele agora? Será que pretendia zombar dele com um olhar de superioridade? Foi o que pensou. Ou melhor, ele ainda pensava assim. Já chega. Por ser algo útil para sua situação atual, ele havia mantido o pacote por perto temporariamente, mas já bastava. Ele não iria ler. Jogar fora e também pareceria mesquinho de sua parte e o irritava. Sendo assim, ele faria exatamente o que o outro queria e mandaria de volta mais tarde. Tendo tomado essa decisão, ele fez menção de arremessar o pacote de qualquer jeito, quando... Ora, você não vai ler? Que desperdício! Uma voz ecoou de repente, fazendo-o congelar no meio do movimento. O cu! Ele se virou num sobressalto. Ali, sem que ele percebesse quando havia entrado, estava uma silhueta vestindo um capuz puxado até os olhos. A julgar pelo contorno e pelo tom de voz, parecia ser uma mulher com uma idade não muito diferente da sua. Sem se importar com o espanto dele, a mulher misteriosa continuou. Só para você saber, é extremamente difícil dominar essa magia por conta própria, viu? Um gênio que surge uma vez a cada poucas gerações, usando um método um tanto especial e levando muito tempo, conseguiu por fim dominar apenas a teoria básica. Para um nobre comum, mesmo que passasse a vida inteira tentando estudar sozinhos, quem é você? Mas as palavras dela não entraram na mente dele. Tomado por uma mistura de confusão e um leve temor, Chris apenas gritou. Surgindo do nada para se intrometer e dar palpites, o que você quer? Para começar, quem é você? Uma intrusa, alguém que não tem nada a ver com isso. Eu não diria que não tenho nada a ver. Dessa vez, como se estivesse devolvendo o gesto, a mulher interrompeu a fala de Chris. E, de forma direta, revelou um fato que foi um verdadeiro choque para ele. Afinal, o conteúdo desse pacote que você estava prestes a jogar fora. Fui eu quem escreveu, sabia? Hã? Pois é. Me pediram isso hoje quando eu estava de saída. Meu amado discípulo disse: e se não for incômodo, dê uma olhada em como ele está. Ponto. Com essa nova informação, algumas peças se encaixaram na mente dele. Ele sabia, por fragmentos de conversas, que aquele garoto tinha alguém como um mentor. Somado a isso, a declaração de agora, ou seja, a afirmação de que ela havia escrito o livro didático. E a atmosfera que deixava claro que não era uma mentira, além do poder mágico absurdo que emanava dela. Essas informações fizeram com que Chris deduzisse com precisão a identidade da mulher à sua frente. No entanto, se era esse o caso, menos ainda ele podia baixar a guarda. O que veio fazer aqui? Exibindo abertamente sua hostilidade, Chris rosnou. Mestre e discípulo resolveram se juntar para vir zombar de mim? Me deixe em paz. Eu decidi que vou encarar esta magia sozinho, por mim mesmo. Não terá significado a menos que eu faça isso sozinho, não vou aceitar a ajuda de vocês. Só porque usamos a mesma magia, não venha querer demonstrar uma falsa empatia. Bem, eu não desgosto dessa sua determinação em si. Diante do grito de Chris, a mulher murmurou com um tom de voz um pouco mais sério. Sabe, Chris? Antes que ele pudesse notar. Numa velocidade que ele foi incapaz de reagir, a mulher surgiu bem diante dos olhos de Chris. É melhor você não errar o motivo pelo qual decide ser teimoso. Ela tocou de leve o peito dele com o dedo indicador enquanto dizia isso. Ele perdeu o fôlego.
pela pressão que ela exercia. E pelos olhos azuis, belos e terrivelmente intensos, que vislumbrou de relance por baixo do capuz. Cris. Com que propósito você pretende usar essa magia? Para conhecer a paisagem que aquele desgraçado viu. Para testar até onde consigo me aproximar dele com a minha própria força. Isso não entra em contradição de forma alguma com o ato de pegar emprestada a sabedoria dos que vieram antes de você. Afinal, ele também olhou para as mesmas coisas para aprender. Como se estivesse sendo conduzido, ele revelou o que estava em seu coração, e recebeu de volta uma resposta afiada de imediato. Se você possui um desejo claro, não adicione coisas desnecessárias a ele. Seja ganancioso. Purifique o seu sentimento. Você pode carregar quantas ferramentas forem necessárias, mas, em troca, descarte o que for inútil. É assim que você define a forma do seu coração. Apenas aqueles que conseguem realizar isso é que possuem a qualificação para se tornarem magos. Eram palavras de um peso considerável. Certamente era o tipo de peso que só poderia ser transmitido por alguém que praticou e sentiu na pele o que estava dizendo. Mais uma vez, ele perdeu o fôlego. E, no mesmo instante, a pressão exercida pela mulher diante dele desapareceu enquanto ela se afastava. Bem, era só isso que eu queria dizer. O resto depende de você. Use, devolva ou jogue fora, faça o que bem entender. Nem eu e nem ele vamos ficar zangados. E então a mulher, em um tom leve que fazia parecer mentira toda aquela presença esmagadora de antes, acenou com a mão de forma descontraída. E, da mesma forma como havia chegado, desapareceu num piscar de olhos em um momento de distração. No entanto, o impacto que aquele breve encontro deixou nele foi infinitamente grandioso. Cris olhou mais uma vez para o pacote em suas mãos. Não erre o motivo para ser teimoso. Ele também olhou para as mesmas coisas para aprender. Cada uma das palavras dela, e aquela atmosfera de certa forma idêntica à daquele sujeito que sentiu vinda dela. Mudaram, ainda que um pouco, a forma do seu coração. Droga! Cris apertou o pacote em suas mãos com força mais uma vez e rasgou o lacre. Com um ímpeto que parecia dizer o eu vou fazer essa merda, ele abandonou o que quer que estivesse prendendo o seu orgulho até ali. Retirou alguns livros de dentro do embrulho e, com um olhar feroz, começou a passar os olhos pelas páginas. E, para o seu extremo desagrado. Naquele dia, a compreensão da magia avançou tanto que o fez se perguntar qual tinha sido o motivo de todas as suas aflições até então. Bem, acho que isso deve bastar. Ao ver que Cris havia rasgado o pacote e começado a ler os livros sobre a magia de criação que ela mesma havia escrito, a mulher, Rose, deu as costas para a residência dos Flambred. Olha só, parece que aquele sujeito tem mais potencial do que eu esperava. Para ser sincera, no início, o motivo de ela ter vindo foi puramente por não ter como recusar o pedido de seu discípulo. No entanto, contrariando essa disposição inicial, ela acabou presenciando algo muito bom. Como esperado de alguém que é irmão do eu acho. Talvez eu tenha ganhado mais um pequeno motivo para me divertir no futuro. Caminhando enquanto murmurava, após algum tempo ela chegou ao topo de uma colina baixa nos arredores. Dali, ela olhou para baixo, contemplando a capital real, o lugar onde um dia ela havia vivido. Ela odiava este lugar. Um covil de pessoas irremediáveis. Fingem elogiar os que são excelentes, mas excluem aqueles que são excelentes demais. Um beco sem saída ao final dos privilégios, onde proliferam humanos de corações impuros. Com exceção de 2 amigos a quem entregou seu coração, ela já havia pensado mais de uma ou 2 vezes que seria ótimo se tudo aquilo fosse queimado até não sobrar nada. Ou melhor, que ela mesma deveria fazer isso. Mas, com certeza agora era diferente. Ainda estava no começo, avançando aos poucos, mas as coisas estavam mudando graças aos esforços de sua amiga de cabelos roxos que, ao contrário dela, não havia fugido. E se o trunfo para essa transformação era o seu próprio discípulo, se então aquilo era motivo de alegria. Nutrindo sentimentos revigorantes. E pensando que já havia se afastado o suficiente, ela começou a cantar. Eu defino as asas. O jugo da sabedoria sobre o gigante invisível.
Rápido, liberte-se até os confins do mundo. Aquela era a sua marca registrada. Uma das razões pelas quais ela era temida, a magia que a transportava para um domínio permitido apenas a ela mesma. Magia de linhagem, Saáguia perfeita, Sraesvilgr. No mesmo instante em que pronunciou o nome, seu corpo flutuou suavemente. Não havia testemunhas, então não haveria alvoroço desnecessário. O resto seria apenas uma viagem tranquila pelo céu de volta para o seu lar. Para ser sincera, ela também costumava odiar o uso desta magia no passado. Porque a fazia lembrar. Lembrar que ninguém jamais conseguiria alcançá-la. Que não havia ninguém capaz de ir até o lugar onde ela estava. Mas, agora, ela conhecia pelo menos uma pessoa capaz de chegar ao mesmo lugar. Havia alguém que havia decidido alcançá-la. Alguém que já havia começado a dar os primeiros passos para ir até lá. Por isso, ela não se sentia mais solitária. E assim, ela, e com o céu azul límpido às suas costas, abriu bem os braços. Exibindo um sorriso tão belo e adorável que seria capaz de cativar todos os habitantes da capital real. Estou esperando por vocês. Meus brilhantes e amados magos que compartilham da mesma magia que eu. Gritou, depositando ali todos os seus sentimentos. E então, a bruxa solitária voou em direção ao horizonte distante, pensando no dia em que deixaria de ser solitária. Capítulo 1 da vida escolar de mestre e servo. Austia, Academia Real de Magia. Essa gigantesca instituição educacional, localizada na região central da capital real, foi estabelecida com o propósito de reunir e lapidar os jovens que possuem excelentes capacidades mágicas vindos de todo o país, ao menos, essa é a versão oficial. Atualmente, essa academia entrou no período de aulas do segundo semestre após as férias de longa duração. No primeiro dia deste segundo semestre, em uma das salas de aula do primeiro ano. Sendo assim, por favor, faça sua autoapresentação e também uma breve introdução da sua magia a um ponto. Sim. Incentivado pelo professor responsável, um estudante estava de pé no palanque. Cabelos prateados e olhos caracteristicamente cor de jade. Um semblante um pouco infantil para a sua idade e um físico esguio. Por outro lado, a atmosfera que o envolvia era calma, transmitindo a impressão de um jovem que, em contraste com a aparência, era bastante maduro. Esse garoto, sua estudante transferido a partir do segundo semestre, abriu a boca. Meu nome é Hermes. Quanto ao nome de família, e originalmente eu deveria me apresentar como Flambrier, mas, como todos sabem, ela deixou de existir. Portanto, no momento estou sob os cuidados da família Trace. Podem me considerar apenas um antigo descendente da nobreza. Mesmo ouvindo aquelas palavras repletas de uma densa quantidade de informações, não houve grande espanto dentro da sala de aula. Afinal, eles sabiam. Sabiam do grande incidente que ocorrerá há poucos dias na capital real. A prisão do segundo príncipe, Aster, e a ruína completa da família Flambrier. Além disso, aqueles que eram atentos aos boatos sabiam de mais uma coisa, em que esse estudante era Hermes, o fracassado que outrora fora chamado de prodígio antes de ser expulso da família Flambrier. Por isso, não havia surpresa. O que eles mais queriam saber era a informação que viria a seguir. Percebendo isso com exatidão, Hermes prosseguiu. Bem, quanto à minha magia. No mesmo instante em que anunciou, ele invocou seu mostrador de jade, a magia que já havia conjurado previamente. E então, sem a menor hesitação. Magia de linhagem, de inscrição primordial, de Emerald Tablet. O efeito é, e o manuseio simples de magia de múltiplos atributos. Proferindo essa informação que qualquer um que soubesse do assunto acharia claramente estranha, ele a materializou ao seu redor como uma demonstração. Pequenas esferas de fogo, lâminas de vento modestas, esferas de relâmpago e afins. O professor arregalou levemente os olhos. Provavelmente por ser uma magia desconhecida, ele tentou sondar com algumas perguntas. Manuseio simples de magia de múltiplos atributos, é? Sim, como pode ver. Diferente de outras magias de linhagem, a característica desta magia é a capacidade de lidar com vários atributos, porém, o desempenho de cada um deles individualmente é nada de especial, quer dizer?
Sim. Deve ser mais forte do que a magia genérica, mas está longe de se comparar a uma magia de linhagem. Em suma, serve para tudo, mas não se destaca em nada. Há algum outro efeito além desse? Não há nenhum. É apenas isto. Ele respondeu categoricamente. Qualquer pessoa que conhecesse a verdadeira magia dele já teria entendido naquele momento. Sim. Ele estava omitindo a reprodução de magias, que era o efeito mais importante da inscrição primordial de Emerald Tablet. Ele afirmou com convicção que o efeito daquela magia era apenas a magia genérica fortalecida, que na verdade não passava de um mero subproduto. Ah! Ao ouvir a declaração dele, vinda do fundo da sala de aula, uma voz escapou de forma involuntária. Era uma jovem de cabelos loiros e olhos azuis, Sarah von Hartmann, que a partir de agora seria sua colega de classe. Embora ele já tivesse lhe dado uma leve explicação prévia, ouvir aquilo diretamente de novo deve ter trazido à tona o espanto. Pensando que teria que conversar detalhadamente com ela mais tarde, ele se lembrou do porquê de as coisas terem ficado assim. Declarar a própria magia como uma magia de linhagem, ocultar a essência de seu efeito e encená-la como se fosse algo sem grande utilidade. Ou seja, passar a vida escolar sem mostrar seu verdadeiro poder. O motivo que os levou a tomar essa decisão. Eu não me conformo com isso, meu pai. Cerca de uma semana atrás, em um dos cômodos da residência do Strasse. Diante do chefe da família, Jürgen. A voz de Katia, a senhora de Hermes que estava de pé ao lado dele, ecoou de forma ríspida. Por que ainda há necessidade de ocultar a força do eu? O eu provou que a magia dele é real. Sendo assim, por quê? O primeiro a propor que Hermes proibisse a revelação de sua magia mesmo na escola havia sido Jürgen. O verdadeiro valor da magia de Hermes, a inscrição primordial de Emerald Tablet. A reprodução de magias. Se dominada, permitia controlar livremente até mesmo magias de linhagem e de fato, ele já havia tomado várias magias de linhagem como suas. Com esse poder, ele demonstrou o erro do segundo príncipe. E, se bobear, derrotou até mesmo um monstro de nível de calamidade que exigiria a mobilização de todo o país para ser enfrentado. A prova deveria ser mais do que suficiente. Katia questionava o pai sobre o motivo de ainda escondê-lo. Para começo de conversa, é possível esconder algo assim? A batalha contra aquele monstro foi testemunhada por muitos soldados. Mesmo que diga muitos, foram apenas algumas dezenas de pessoas. O silêncio deles já foi garantido, e eles têm grande respeito pelo jovem Hermes. Compreenderam que há circunstâncias por trás disso. E quanto ao caso em que ele andou por várias regiões derrotando monstros? A maioria ocorreu em regiões fronteiriças, longe da capital real. Os boatos não chegam até aqui e, mesmo que cheguem, poucos nobres acreditariam. Katia rangeu os dentes diante do fato de que, se quisessem esconder, realmente conseguiriam. Ela havia testemunhado tudo. O fato de ele ter sido expulso outrora como um fracassado e, após um esforço herculano, ter adquirido aquele poder. Além disso, sem se contentar com aquilo, ele continuou a buscar a magia e, de fato, estava colhendo resultados. E, no entanto, ele ainda não veria a luz do dia. O eu deveria ser reconhecido. Por que chegar a esse extremo? O motivo é o mesmo que eu disse antes, o impacto causado em cada círculo social seria grande demais. Especialmente agora, com o caso de Sua Alteza Aster, a estrutura de poder mudou drasticamente. Não há garantias de que não surjam pessoas com mais intenções em relação ao jovem Hermes aproveitando-se dessa confusão. Isso é. Bom, esse seria o pretexto. Katia ainda pretendia retrucar, mas foi interrompida ali. A verdade por trás disso é que, e eu tenho medo. Ela demonstrou hesitação diante daquelas palavras que não pareciam em nada com o Jürgen habitual. Eu conheço alguém. Alguém que foi perseguido justamente por se destacar demais e se distanciar excessivamente dos outros. Um amigo que, ao final do isolamento, acabou se afastando de nós, foi forçado a se afastar. Atualmente, talvez eu compreenda isso melhor do que ninguém.
Ambos entenderam imediatamente de quem ele estava falando. Afinal, essa pessoa havia visitado a residência do Strasse há pouquíssimos dias. Desde então, tentei mudar este país. Mas ainda não consegui. Ainda nada foi mudado ao ponto de eu ter total convicção. Se, depois de tudo, eu fizer você, que a sucedeu, seguir pelo mesmo caminho tortuoso, e eu jamais serei capaz de me perdoar pelo resto da minha vida. Duque. Meu pai. Peço desculpas por prendê-lo por conveniência própria. Mas, por enquanto, por favor. Dizendo isso, ele curvou a cabeça de forma sincera. Hermes também sabia que este chefe da casa ducal, ao contrário da reputação externa que o pintava como um sujeito cruel, implacável e uma raposa velha apegada ao poder, era um homem que agia com convicções sólidas. Alguém que possuía sentimentos legítimos, um coração, e que aceitava engolir tanto o que era puro quanto o que era impuro justamente para protegê-los. E, acima de tudo, sua mestra, Rose, ainda considerava Jürgen um amigo. Sendo assim, eu entendo. Compreendo que esta proposta foi feita pensando no nosso bem. Não houve grande hesitação para ele responder dessa forma. Lady Katia, eu também não me importo com isso. Se o eu diz isso, eu não vou me opor. Eu também consigo entender o que meu pai está dizendo. Eu agradeço, jovem Hermes. E você também, Katia. Embora Katia ainda parecesse um pouco insatisfeita, ela demonstrou compreensão, e Jürgen expressou sua gratidão mais uma vez. Não serve como um pedido de desculpas, mas não pretendo impor restrições às suas ações dentro da academia. Bem, eu decidi permitir que você a frequentasse justamente porque tenho a expectativa de que, sendo você, fará algo benéfico mesmo sem que eu diga nada. Dizendo isso por fim, acompanhado de um sorriso amargo. De qualquer forma, as aulas do segundo semestre começam após o fim de semana. Estude bastante e aproveite ao máximo a sua vida escolar. Sim. O mesmo vale para mim, meu pai. Encerrando a conversa, Hermes exibiu um semblante um tanto alegre em antecipação à academia que estava por vir. E então, Katia, exibindo um semblante muito mais alegre do que o dele, virou-se em sua direção. É exatamente isso, eu. Finalmente vamos frequentar a escola juntos a partir da próxima semana. Sim. Estou ansioso por isso. Diante da resposta de Hermes, Katia deu um leve pulo, expressando com todo o corpo o quanto estava ansiosa por aquilo. Escute bem, eu. Na academia existem várias regras. Claro que há algumas bem estranhas, mas muitas são necessárias para que várias pessoas vivam no mesmo lugar. Colocando a mão no peito de forma orgulhosa, ela começou a falar com uma expressão de quem bancava a irmã mais velha. Tenho certeza de que até você vai ficar confuso no início. Mas não se preocupe, como sua senhora e colega de classe, eu vou sã. No entanto, naquele momento, reagindo a uma certa palavra dita por Katia, Jürgen soltou uma exclamação. O que houve, meu pai? Bem. Katia, de fato eu não havia lhe dito, e peço desculpas por não ter falado por achar que você deduziria por conta própria, mas, e dizer isso agora me deixa com o coração bastante pesado. Diante de sua filha que exibia uma expressão confusa, Jürgen, de forma incomum, hesitou em falar antes de declarar. Você não vai ficar na mesma classe que o jovem Hermes, sabe? Hã? Após um considerável momento de estupor que durou vários segundos, Katia mal conseguiu exprimir aquela interrogação. Diante dela, Jürgen explicou com uma expressão sem jeito. Bem, e você sabe que existem 2 classes no ano em que vocês estudam, não sabe? Sim. Claro, afinal eu já frequentava as aulas. Uma é a classe A. É a classe onde são alocados aqueles que não possuem problemas tanto em linhagem familiar quanto em magia. E a outra é a classe B, onde ficam aqueles que não se enquadram nisso, ou seja, de famílias de baixo status ou com problemas na magia. Para ser sincero, eu tenho minhas dúvidas sobre essa divisão, mas atualmente o sistema funciona assim. Eu sei disso.
Por isso, embora eu seja de uma antiga família de marquês, hoje ele é praticamente um plebeu, então deveria ficar na mesma classe B comigo se você vai para a classe A partir deste semestre. Nesse momento, Kátia congelou novamente. Hã? O motivo de você estar na classe B no primeiro semestre era porque não conseguia manusear bem a sua magia de linhagem. Agora que essa fraqueza sumiu, você é a filha de um duque capaz de utilizar plenamente uma poderosa magia de linhagem. A mudança de classe é, na verdade, uma consequência natural. Ah! E o número de alunos também se encaixa perfeitamente. Você entra na classe A na vaga deixada por Sua Alteza Aster, e o jovem Hermes entra na classe B na vaga que você deixou. Por mais influência que eu tenha, não posso interferir até na alocação de classes. Conseguir colocar o jovem Hermes na academia já exigiu todo o meu esforço. Ouvindo os motivos da alocação explicados de forma tão sensata e incontestável, Kátia finalmente se deu conta daquela possibilidade na qual nem havia pensado por estar alegre demais com o fato de poder frequentar a escola junto com Hermes. Ao mesmo tempo, ela percebeu que aquilo já era um fato imutável. O cu e ir, Lady Kátia, não fique desapontada. A tentativa de Hermes de contê-la não chegou a tempo por um triz. Porque é ideia tal. O lamento da filha do duque, que desabou de joelhos de forma dramática, ecoou por toda a mansão. Depois disso, enquanto Hermes cuidava e consolava com todas as forças uma Kátia que havia ficado em estado de choque e deprimida, sacariciando a cabeça dela conforme lhe era ordenado, servindo doces e sendo forçado a aceitar uma promessa misteriosa de que no horário de almoço você sem falta deve vir até mim. Ou melhor, eu mesma irei até você. A noite avançou. E assim, na semana seguinte, a vida escolar de mestre e servo começou oficialmente e embora em classes separadas. Capítulo 2 E a tendência. E assim foi. Na classe B, onde Hermes se encontrava agora, não havia sinal de Kátia. Como ela provavelmente fora transferida para a classe A vizinha a partir deste segundo semestre, devia estar passando por algo semelhante neste exato momento. A única preocupação dele era se ela ainda estaria arrastando o desânimo da semana passada. Enquanto pensava nisso, Hermes terminou sua autoapresentação e se dirigiu ao assento que lhe fora designado. Foi quando, de algum lugar da sala de aula, uma voz ecoou. O que foi isso? No fim das contas, ele é só um fracassado. Entendo. Para ser sincero, ele já esperava por isso. Afinal, durante a autoapresentação de instantes atrás, quando revelou sua magia e afirmou que ela se resumia a apenas magia genérica fortalecida, a maioria dos estudantes exibiu a mesma reação no rosto, de expressões de alívio e escárnio. Olha só, ele costumava ser chamado de prodígio, mas não é grande coisa. A magia de linhagem dele é exatamente como ele disse, serve para tudo e não se destaca em nada, não é algo digno de elogios. Faz todo o sentido ele ter sido expulso de sua família original. Para completar, a casa dele já faliu. Seu status atual é o mais baixo possível e seu poder mágico é insignificante. Em outras palavras, eles decidiram, este é alguém que nós podemos menosprezar. Uma classificação extremamente unilateral e limitada, mas que foi feita no íntimo de muitos estudantes. Como resultado, olhares de desprezo foram lançados contra Hermes enquanto ele caminhava até sua mesa, acompanhados por palavras ditas em um tom que fingia ser um sussurro, mas que claramente tinha volume suficiente para que ele ouvisse. Para começar, o fato de ele não ter usado um nome de família significa que, na prática, ele é um plebeu, não é? O que o fez pensar que poderia vir para esta academia? Exatamente. E o que há com aquela magia? No fim das contas, é quase o mesmo que uma magia genérica com alguns truques a mais. É até ridículo ele chamar aquilo de uma nobre magia de linhagem. Com certeza ele só bajulou a família Tracy para conseguir essa transferência à força. Um fracassado tanto em magia quanto em linhagem familiar. Estar presente em um lugar como este mostra que ele não conhece o significado da palavra vergonha. Ah, lá vamos nós de novo. Hermes murmurou em seu íntimo. A distorção deste país. A tendência de absolutizar o poder mágico e o poder da família que está fortemente correlacionado a ele.
Aqueles que não conseguem sossegar a menos que definam uma clara relação de hierarquia. Por mais que alguém se esforçasse um pouco. Por mais que tivesse algum tipo de destaque. E mesmo tendo derrotado aquele segundo príncipe, que era a personificação dessa mesma tendência. Isso estava tão enraizado que não mudaria facilmente. A situação desta academia e desta classe refletia perfeitamente isso. Embora fosse algo sobre o qual já havia sido alertado previamente, ver aquilo de forma tão explícita o deixava um pouco desanimado. Pensando dessa forma, ele apressou o passo para se sentar logo, quando algo aconteceu. Hermes percebeu uma movimentação, tensionando levemente o semblante, acabou deixando escapar em voz baixa de forma involuntária. Chegara a esse ponto. O que ele percebeu foi o movimento do poder mágico. Inacreditavelmente, não satisfeitos em apenas lançar olhares de desprezo e palavras de escárnio, alguns estudantes estavam prestes a disparar magia contra Hermes. Provavelmente não era algo para causar um dano direto, mas no máximo o suficiente para fazê-lo tropeçar e passar vergonha. De fato, três estudantes localizados atrás, à direita e à esquerda na diagonal traseira em relação a Hermes, se estavam gerando magia. Os tipos eram um vento para envolver o corpo, uma saliência de gelo para prender o pé e um choque elétrico na intensidade exata para paralisar o corpo por um instante. Eram magias que correspondiam perfeitamente ao que ele imaginara, mas que, por virem de descendentes da elite nobre, foram conjuradas com uma precisão considerável. Contudo, o que eles dispararam não passava de magia genérica. Provavelmente não podiam usar magias de linhagem, que exigiriam encantamentos e teriam uma potência grande demais para a situação, além de calcularem que com magias desse nível ninguém seria capaz de identificar os culpados. Ou talvez tivessem apenas pensado que aquilo seria mais do que suficiente contra alguém que possuía uma magia que era quase o mesmo que uma magia genérica com alguns truques a mais. Bem, de qualquer forma, eles realmente subestimaram Hermes demais. Por isso, ele continuou caminhando olhando para frente, sem direcionar o olhar para a origem das magias em momento algum. Apenas através de sua capacidade de percepção mágica, ele determinou as posições com exatidão e, sem qualquer movimento indicativo, expandiu uma barreira de luz. Ele bloqueou de antemão e com perfeição todas as magias que estavam prestes a ser disparadas. E, em um contra-ataque imediato, ativou 3 tipos de magias genéricas simultaneamente. Com a magia de vento, fez o corpo do estudante de trás flutuar de leve, com a magia de gelo, fez a cadeira do estudante à direita deslizar, e com a magia de raio, atingiu o estudante à esquerda na diagonal traseira. Em suma, ele devolveu exatamente o que iam fazer contra ele, e nas 3 direções ao mesmo tempo. Com certeza aqueles estudantes agiram dessa forma pensando que, pela aparência e pelos modos dóceis de Hermes, ele seria o tipo de pessoa que não revidaria. No entanto, isso era um completo equívoco. Afinal de contas, ele era o discípulo daquela Rose. Tendo recebido uma enorme influência dela, que possuía uma personalidade totalmente desimpedida e que agia rápido, era impossível que ele aceitasse aquele tipo de tratamento em silêncio. Para ser mais direto, não havia a menor chance de ele ignorar uma provocação. Na verdade, era uma reação natural dele aceitar o desafio de forma incisiva e demonstrar uma clara diferença de poder para garantir que não tentassem algo assim novamente. Um estrondo alto ecoou simultaneamente em 3 pontos da sala de aula. Ora, o que aconteceu? Ao ouvir o barulho, Hermes se virou de forma intencionalmente lenta, perguntando com um semblante e um tom de voz que simulavam perfeita estranheza. Em seguida, ele olhou fixamente para cada um dos lugares de onde veio o som, fazendo contato visual direto com os envolvidos. Ou seja, enviando uma mensagem silenciosa aos executores, e eu percebi exatamente quem fez o quê. Que coisas estranhas acontecem por aqui. Sem fazer qualquer menção adicional além disso, ele deu as costas e retomou sua caminhada. Provavelmente, a maioria das pessoas na sala de aula não compreendeu o que Hermes acabará de fazer. Mas os 3 executores certamente eram uma exceção. Eles não apenas tiveram o que pretendiam fazer bloqueado com perfeição, como receberam exatamente a mesma coisa de volta. E perceberam que ele havia feito isso não apenas contra um, mas contra os 3 simultaneamente, e, para completar, sem desviar o olhar em direção a eles em momento algum.
O que será que estava oculto dentro daquele jovem que parecia tão pacífico? Por possuírem certo talento, eles foram capazes de vislumbrar um vislumbre daquela força. E lançaram em direção a ele olhares repletos de raiva, humilhação e, se embora jamais fossem admitir isso, uma leve pitada de temor. Apesar desse ocorrido, Hermes se sentou em seu lugar designado. No mesmo instante, uma voz contida ecoou ao seu lado. Sobre isso, e me desculpe. Ao direcionar o olhar para o assento vizinho, deparou-se com um rosto familiar. Cabelos loiros claros e profundos olhos azuis brilhantes. Uma beleza juvenil que transmitia uma impressão de gentileza. Sarah von Hartmann. Ela era amiga de Katia, sua senhora, e uma jovem com quem ele passará a ter uma relação mais próxima desde o tumulto na capital real. A jovem, que no momento atual era sua única conhecida naquela classe, dirigiu-se a Hermes com uma voz repleta de desculpas. Ela provavelmente estava se referindo à tentativa frustrada de ataque mágico contra ele de instantes atrás. Como esperado, ela havia percebido com precisão o que acontecerá. De fato digna de uma maga com dupla aptidão, sua capacidade mágica era extraordinariamente alta mesmo naquele meio. No entanto, Lady Sarah não tem motivos para pedir desculpas, tem? Mas, na ausência de Lady Katia, eu sou a representante desta classe. Além disso, diante da dúvida de Hermes, ela revelou uma informação que ele ouvia pela primeira vez, antes de continuar. Eu sei o quanto o Sr. Hermes estava ansioso por esta vida escolar. E logo de início acontece algo assim. Bem, dizer que não senti nada seria mentira. De fato, ele não esperava receber uma hostilidade tão explícita logo de cara, então não deixava de ser um pequeno choque. No entanto, ele já havia ouvido e deduzido previamente que aquele lugar funcionava assim e, acima de tudo. Pelo contrário, é justamente por isso que considero uma grande sorte e ter alguém conhecido por perto. Peço desculpas, e mais até que eu me acostume com a academia, talvez eu acabe dependendo da sua ajuda. Para minha vergonha, tenho pouca experiência em interações sociais. Tudo bem para você? Sim, com certeza. Diante das palavras de Hermes ditas com um leve sorriso amargo, Sarah reagiu como se algo a tivesse entusiasmado, fechando o punho em frente ao peito ao declarar: Por favor, conte comigo para o que precisar. Mesmo depois que se acostumar, não me importo nem um pouco. Ficou orado. Embora estivesse um pouco confuso com a súbita elevação na empolgação dela, a oferta em si era de grande ajuda, então ele expressou sua gratidão com sinceridade. Vale ressaltar que a declaração recente de Sarah foi dita em um tom um tanto alto devido à empolgação, tornando-se audível para os arredores. Os olhares dos estudantes à volta, especialmente dos rapazes, passaram a carregar uma nuance diferente, mas Hermes, que já havia assimilado que receberia hostilidade de qualquer forma, colocou tudo no mesmo pacote e acabou não percebendo a mudança. Dessa forma, a reunião matinal que incluiu a apresentação de Hermes chegou ao fim. No breve intervalo antes do início das aulas, ele se pôs a refletir. É exatamente como o Duque disse. A ideologia que se espalhou por este país não mudaria de forma tão simples. Até mesmo a instituição educacional responsável por formar a próxima geração funcionava sob essa lógica, e de certa forma, ele acabou se conformando de que era assim que as coisas eram. E ele também compreendia que Jürgen estava tentando mudar isso e que depositava expectativas nele como um símbolo dessa transformação. Hermes tinha uma dívida de gratidão com Jürgen. Mesmo que houvesse interesses envolvidos, ele o acolhera sem hesitação na família Tracy e, mesmo agora, respeitava sua liberdade a um nível surpreendente para um mero empregado. Acima de tudo, a ideologia dele, uma visão influenciada por Rose, era algo com o qual Hermes naturalmente conseguia sintonizar. O Duque me disse que eu poderia agir livremente, mas se a expectativa depositada nele era mudar a mentalidade que imperava neste país, por enquanto, nesta academia, ele não tinha objeções em corresponder a isso, e o desejo de fazê-lo estava presente em seu íntimo. Sendo assim, para que isso fosse possível, o primeiro passo era: eu preciso conhecer. Preciso saber qual é a mentalidade desta academia, qual é a sua origem e onde ela é alimentada.
Com essa determinação, ele renovou sua postura para encarar as aulas. Felizmente, por assim dizer, a oportunidade para conhecer isso não demoraria a surgir. Capítulo 3 – O fracassado. Mesmo nos momentos que antecederam o início da aula, os boatos sobre Hermes não cessaram na sala. Chamavam-no de sem-vergonha, de escória entre os nobres, de uma raposa desprezível que se escorava na autoridade da família Trace, entre outros insultos. Eram acusações sem qualquer fundamento, mas eles as determinavam como verdades absolutas. Como se, para eles, precisasse ser assim. Me desculpe, Sr. Hermes. Sara, a jovem sentada ao lado que também ouvia os sussurros, pediu desculpas novamente. Contudo, mesmo parecendo culpada, ela continuou. Sei que é egoísmo da minha parte pedir isso, e mais, por favor, não os culpe, sou melhor, nos perdoe. Como? Ela havia dito algo inesperado. Eu consigo entender o sentimento deles. O coração que busca um alvo para descarregar uma frustração reprimida e inevitável. Eu, por sorte, fui protegida por alguém com grande poder de voz, mas eles. No instante em que ela ia continuar, o sinal tocou. Silêncio, por favor. Quase simultaneamente, a porta da sala se abriu e um professor entrou. Embora aquela fosse uma academia de magia, os alunos não passavam o tempo todo estudando apenas feitiços. Na verdade, agora que as magias de linhagem eram o elemento principal da sociedade, o objetivo central da instituição consistia em fornecer uma educação de base aos descendentes da nobreza, ou seja, história, linguagem e outras disciplinas gerais. Entre elas, a aritmética recebia uma ênfase especial. Afinal, os nobres eram, essencialmente, os administradores de seus territórios. A menos que contratassem contadores extremamente competentes, seria péssimo se o próprio governante fosse fraco com números. Sob essa lógica óbvia, a aula que estava prestes a começar era justamente de aritmética, mas... Muito bem. Vamos começar um teste agora. O homem de cabelos cinzentos opacos e feições meticulosas usava óculos de armação fina. Ele transmitia uma impressão afiada e rígida, o oposto absoluto de Jürgen. Pelo que Hermes ouvirá, ele era o Conde Geist, o professor responsável pela aritmética daquele ano. Diante de sua declaração abrupta, a classe começou a murmurar. Hermes, esboçando uma leve surpresa, sou melhor, uma dúvida, questionou Sara em voz baixa. Com licença, esse teste é uma avaliação, certo? Esse tipo de exame não deveria ser anunciado com antecedência? Sim, em tese deveria. Mas o que há com vocês? Antes que Sara pudesse terminar, o professor, incapaz de tolerar o alvoroço na sala, elevou a voz. Pretendem dizer que um teste surpresa os coloca em apuros? Francamente, e é por isso que vocês são os fracassados deste lugar. Em suas palavras e em sua expressão havia sentimentos de desprezo e superioridade que ele não fazia a menor questão de ocultar. Escutem bem. Se vocês tivessem a real intenção e o desejo constante de aprender, não importaria o momento em que realizassem um exame. Ficar abalados por causa de uma simples avaliação surpresa é patético. Certamente passaram as férias inteiras apenas se divertindo, não é? Isso é a prova de que estão desleixados. Eu estou me dando ao trabalho de corrigi-los pessoalmente, então deveriam me agradecer. Embora o argumento dele, em parte, fizesse algum sentido. Pensando dessa forma, o professor pegou as folhas de teste e as distribuiu, parecendo satisfeito ao ver a sala finalmente em silêncio. Quando a folha chegou às mãos de Hermes, ele olhou para as questões e... Nossa! Uma pequena exclamação escapou de seus lábios de forma involuntária. Para ser transferido para a academia, Hermes naturalmente precisou se familiarizar com o conteúdo que havia sido lecionado no primeiro semestre. Afinal, do contrário, ele jamais teria conseguido passar no exame de admissão. Por causa disso, ele percebeu imediatamente. Aquelas questões jamais poderiam ser resolvidas apenas com o conteúdo do primeiro semestre. A estrutura dos problemas era genuinamente cruel. À primeira vista, pareciam fáceis de resolver, mas, ao analisar um pouco mais, elementos complexos e cheios de malícia saltavam aos olhos em abundância.
Era o que comumente chamavam de questões capciosas. O tempo limite é de 10 minutos. A restrição de tempo anunciada logo em seguida era implacável. Alguns alunos, que já haviam percebido a complexidade do teste, soltaram leves lamentos, enquanto os outros começaram a perder o fôlego à medida que avançavam na resolução. No palanque, o professor exibia um sorriso desdenhoso ao observar o sofrimento dos estudantes. Para os alunos, aqueles 10 minutos pareceram um verdadeiro inferno. Fim do tempo. Tragam suas respostas imediatamente até a minha mesa. Diante do anúncio cruel do professor, os estudantes entregaram suas folhas, exibindo também um semblante de alívio por não terem mais que encarar aquele teste terrível. No entanto, o verdadeiro inferno começava ali. Muito bem. Agora, irei corrigir o teste de cada um de vocês aqui, pessoalmente. Os alunos empalideceram. Considerando o nível daquelas questões, o estado de suas próprias respostas e o comportamento que o professor demonstrou naqueles 10 minutos, todos já sabiam o que os esperava. E, sem frustrar as expectativas da turma, o professor Geist abriu a boca. Vejamos primeiro. Albert von Jork. Isso está péssimo. Não há uma única questão resolvida corretamente. O que exatamente você veio aprender nesta academia? Presumo que sua magia também não seja grande coisa, não é? Pois bem, sua folha de respostas não demonstra a menor determinação em compensar isso através de outras disciplinas. Totalmente fora de questão. O aluno citado, Albert, baixou a cabeça e rangeu os dentes, parecendo querer retrucar, mas incapaz de fazê-lo. Próxima. Beatrix von Asma. Você também está desclassificada. É evidente sua intenção de escrever qualquer coisa apenas para não deixar a folha em branco. Sem precisar olhar muito, isso aqui é um 0. Você sequer pensou no trabalho de quem iria corrigir? É por isso que nobres do interior são tão egocêntricos. Críticas severas às respostas, deduções arbitrárias sobre as intenções dos alunos e, para coroar, ataques diretos à personalidade de cada um. O professor aplicava essa tríade de forma meticulosa a todos os estudantes conforme corrigia as folhas. Naturalmente, o que se via no rosto do Conde Geist não era seriedade ou senso de dever, era apenas puro deleite. Professor. Incapaz de suportar aquele cenário, ou simplesmente por sentir que precisava intervir, Sarah elevou a voz ao lado de Hermes. O que foi? Senhorita Artman, filha de barão, que interrompe os outros sem qualquer sinal de modos. Se com todo o respeito, e é impossível para nós resolvermos estas questões com o que sabemos agora. Como esperado, ela havia percebido. Qualquer pessoa que fosse dedicada aos estudos e compreendesse o conteúdo do primeiro semestre saberia disso. Ainda assim, Sarah foi a primeira a se manifestar ou alguns alunos a olharam surpresos, talvez por não esperarem tal atitude dela com base em seu comportamento anterior. Estes problemas claramente não pertencem ao conteúdo do primeiro semestre. Há tópicos do segundo semestre, ou até mesmo assuntos mais avançados que sequer são ensinados na academia. O fato de não conseguirmos resolver agora é uma consequência natural. Ela continuou a argumentar de forma obstinada. Era um protesto absolutamente justo, porém o Conde Geist simplesmente respondeu. E o que tem isso? Ele rebateu de forma categórica e indiferente. Ai. Francamente, é lamentável que vocês não consigam compreender algo tão simples. Diante de uma Sarah perplexa, o Conde Geist soltou um suspiro teatral e continuou. Escutem bem. Como parece que nenhum de vocês tem consciência da própria situação, irei repetir: vocês são os fracassados deste lugar. O homem, que teoricamente deveria ser um educador, proferiu aquelas palavras com firmeza. Não é verdade, caros alunos da classe B? No momento em que foram alocados aqui, ficou determinado que vocês são os elementos inferiores desta instituição. E mesmo assim, vêm reclamar que não conseguem resolver porque o assunto não foi dado? Já que vocês são inferiores em termos de magia e linhagem familiar, deveriam ter aproveitado as férias para adiantar os estudos dos tópicos avançados. Que falta de comprometimento!
Na minha época de estudante, havia muitos jovens exemplares que faziam isso. É lamentável. Eram palavras explícitas e carregadas de malícia. No entanto, os estudantes não conseguiam rebater. Eles eram os fracassados. Haviam sido colocados na classe B justamente por causa de suas desvantagens em linhagem e poder mágico. Eles foram confrontados com essa realidade incontestável e a mentalidade do país não permitia que eles se rebelassem contra isso. As respostas de Sarah von Hartmann são estas. 1. Estão um pouco melhores do que as dos outros alunos, mas todos os resultados finais estão incorretos. Apesar disso, você se manifesta com muita arrogância. Só porque foi bajulada por sua dupla aptidão e chamou a atenção de Sua Alteza Esther, parece que ficou excessivamente confiante. Se deseja contestar minha autoridade, primeiro consiga gabaritar pelo menos uma questão. Se fizer isso, talvez eu considere ouvir seus argumentos. Diante da resposta sarcástica, Sarah silenciou-se, incapaz de dizer mais nada. Satisfeito com o resultado, o conde Geist aprofundou sua expressão de deleite e suspirou novamente. Esta classe carece de nível e de comprometimento. Gostaria que se esforçassem mais para me dar o desejo de ensiná-los. Bem, exigir grandes expectativas de fracassados também não seria sensato. A essa altura, Hermes finalmente compreendeu o significado do que Sarah dissera antes do início da aula e a razão pela qual a classe o tratava daquela forma. Eles também eram o lado oprimido naquele lugar. Com certeza, o tratamento que recebiam do conde Geist não era uma exceção, mas sim algo corriqueiro no cotidiano deles. Naquela academia que funcionava como um microcosmo de um reino fundamentado no absolutismo de status e poder mágico, a única razão para a existência daqueles alunos era servir de alvo para o escárnio e para inflar o ego dos superiores. Entendo. Nesse contexto, não era difícil compreender por que eles buscavam uma válvula de escape para descarregar suas frustrações. Embora ele ainda achasse questionável o fato de projetarem isso em um plebeu como ele, e embora ele próprio não tivesse a menor intenção de aceitar essa submissão de braços cruzados. Nenhum acerto novamente. É realmente exaustivo ver que ninguém consegue captar a intenção dos problemas que elaborei com tanto empenho. Vocês têm real interesse em aprender? Se houvesse pelo menos uma pessoa capaz de gabaritar este teste, eu reconheceria o valor desta classe. Dizendo implicitamente que considerava aquilo impossível, o conde Geist pegou a próxima folha de respostas. O próximo é Hermes? Não há nome de família. Ah, sim. Em seguida, o conde soltou um suspiro profundo. Agora me recordo de ter ouvido que um plebeu seria transferido para esta classe a partir do segundo semestre. Por favor, poupe-me. Por mais que este lugar seja um depósito de fracassados, ainda se trata de uma instituição educacional nobre. Vocês compreendem que existe um nível mínimo de dignidade a ser mantido? Exibindo um semblante de profundo lamento, ele balançou a cabeça olhando apenas para o campo reservado ao nome na folha de Hermes. Para começo de conversa, é duvidoso que saiba realizar cálculos básicos. Para ser honesto, eu preferia nem olhar, mas como você consta como aluno, não há remédio. Deixe-me corrigir isso. Com um tom de voz que deixava claro que pretendia tecer duras críticas, o conde passou os olhos pelas respostas do jovem. Após congelar por vários segundos, ele soltou uma exclamação consideravelmente patética. Vale mencionar que Hermes nunca havia frequentado uma escola antes. No entanto, isso de forma alguma significava que ele carecia de instrução. Muito pelo contrário, na verdade. Afinal, ele contava com uma tutora pessoal extremamente competente, sua mestra de cabelos ruivos. Apesar de tudo, ela fora a terceira princesa do reino. Naturalmente, ela dominava com perfeição a educação de base exigida da realeza, impulsionada também por sua própria inteligência nata. Ao ensinar magia a Hermes, ela transmitiu todo esse conhecimento sem poupar detalhes. O motivo era simples, esse conhecimento era indispensável para o manuseio da magia.
A capacidade de linguagem era necessária para compreender os círculos mágicos, a aritmética era fundamental para estruturar as fórmulas dos feitiços, e a compreensão da história do reino era essencial para assimilar as origens da própria magia. Em suma, se ele já havia ultrapassado há muito tempo o nível básico do primeiro semestre daquela academia. Ele detinha uma educação de base que não ficava devendo em nada à da própria realeza. Sendo assim, de acordo com a sua própria autocorreção, Hermes havia gabaritado o teste com tranquilidade. E essa avaliação provavelmente estava correta. Isso ficava evidente pela postura do conde, que agora passava os olhos freneticamente pela folha, murmurando o impossível. Com os olhos injetados, tentando encontrar qualquer pequena falha nas respostas a todo custo. Pois bem, o professor Geist, que havia elaborado um teste praticamente impossível com o único propósito de ver seus alunos falharem para poder humilhá-los e extrair prazer disso. Como ele reagiria ao se deparar com alguém que havia alcançado a pontuação máxima perfeitamente? Era uma reação que Hermes preferia não ter que presenciar, mas que, em certo sentido, despertava uma pontada de curiosidade. Exibindo um semblante indescritível, o jovem aguardava pelo veredito do professor. Capítulo 4 – O erro. O conde Geist encarava a folha de respostas de Hermes com os olhos injetados, analisando o que, segundo a autocorreção do jovem, era um gabarito perfeito. No entanto, após alguns instantes, ele fixou os olhos em uma parte específica da folha e começou a rir, como se tivesse encontrado algo extremamente hilário. Em seguida, declarou: Entendo, para um plebeu você até que se esforçou bastante. Porém, ele fez uma pausa dramática, adotando uma postura triunfante, como se tivesse capturado o pior dos criminosos. Que pena! Você errou justamente a última questão. Em outras palavras, o senhor admite que eu acertei todas as questões anteriores? Isso não tem a menor importância. Como esperado, a mente daquele professor só conseguia focar em apontar falhas. Para começo de conversa, elaborei este teste com problemas que qualquer um deveria ser capaz de resolver, sabia? Vir com esse papo de me perdoe porque acertei o resto é de um ridículo sem tamanho. Embora Hermes não tivesse dito nada parecido. Por mais perfeito que você seja no restante, um único erro é o suficiente para colocar tudo a perder. É assim que funciona a sociedade nobre. Você parece ser um ex-nobre, mas pelo visto esqueceu até mesmo uma regra tão básica. É por isso que você é um fracassado. A resposta correta para este problema é um 2,43. A sua resposta foi um 2,66. Francamente, que tipo de cálculo absurdo você fez para chegar a isso? Por acaso foi um erro crasso de matemática básica? É por isso que... E o conde Geist continuou a expor com grande satisfação o suposto erro de Hermes, apresentando o que ele considerava a resposta correta. De certa forma, uma reação que Hermes já previa. Com todo o respeito, professor. Por isso, ele se manifestou com um tom de voz calmo, porém categórico. Nesta questão, e quem está errado é o senhor. O quê? Primeiramente, o senhor. Diante da perplexidade do conde, Hermes ia começar sua explicação. No entanto, ele se lembrou de um detalhe e pensou que, sendo um recém-chegado, talvez não fosse de bom tom falar demais sozinho. Assim, ele interrompeu a própria fala e se virou para o lado, dirigindo-se à jovem vizinha. Lady Sarah. Ah, sim? Pude dar uma rápida olhada na sua folha quando elas estavam sendo recolhidas, e acredito que a sua resposta para esta mesma questão foi idêntica à minha, não foi? Isso, e sim, acredito que sim. Como eu imaginava, pensou ele antes de dar continuidade. Provavelmente, a divergência entre a resposta do professor e as nossas se deve à fórmula de correção de erro aplicada no final. Se não houver inconveniente, poderia nos explicar o seu raciocínio? Tudo bem, e vejamos. O objetivo dele era demonstrar que não era o único a pensar daquela forma. Além disso, ele tinha suas próprias ressalvas sobre o modo cruel como o professor havia tratado uma conhecida sua instantes atrás. Correspondendo à confiança que ele depositou nela, Sarah começou a explicar detalhadamente. Como o Sr. Hermes disse,
o problema está na fórmula de correção de erro. Pela tendência dos dados, à primeira vista parece que a fórmula a ser aplicada é a fórmula de Oswald. Nesse caso, a resposta seria um 2,43, como o professor indicou. No entanto, ao analisarmos a quantidade de dados, a distribuição e a definição estrita da fórmula aplicável, este caso se enquadra na zona de aplicação da fórmula de Josman. E utilizando o resultado final é um 2,66. Eu também quase respondi da primeira forma no início, mas ao olhar mais de perto, percebi a diferença. Portanto, bem, e eu também considero que a resposta correta seja essa. Aí está. Com o devido respeito, partilho do mesmo posicionamento. Alguma objeção, professor? Não houve resposta por parte do Conde Geist. Ele certamente compreendeu o argumento assim que o ouviu. Como se tratava de uma pegadinha complexa que só dava trabalho até ser desvendada, uma vez apresentada a lógica correta, ficava evidente qual era o resultado incontestavelmente verídico. Ora, mas isso é impressionante. Deixando o professor de lado por um momento, Hermes elogiou Sarah. Para ser sincero, a primeira vez que me deparei com esse problema, eu também caí na pegadinha. Só consegui resolver desta vez por causa dessa experiência anterior, mas, pelo que entendi, foi a sua primeira vez vendo essa questão, certo? Conseguir o acerto logo de cara é formidável. E.M. muito obrigada. Diante do elogio espontâneo, Sarah corou de leve e baixou o olhar, tímida. Era uma cena bastante adorável, mas que precisava ser deixada de lado por enquanto. Sim, o ponto crucial era no fato de que aquela não era a primeira vez que Hermes via aquele problema. Na verdade, tratava-se de uma questão capciosa bastante famosa em um nicho acadêmico muito específico. Quando ele tinha cerca de 11 ou 12 anos, Rose o apresentou a esse problema durante os estudos de aritmética. Ele caiu perfeitamente na armadilha e acabou sendo alvo de piadas por parte dela, guardando uma lembrança vívida do episódio por causa do orgulho ferido. Se a memória não falhava, aquela questão era idêntica à de seu passado, mantendo inclusive os mesmos valores numéricos. O que significava que? Sendo assim, professor, há pouco o senhor mencionou ter elaborado estes problemas por conta própria. Mas pelo menos esta questão foi copiada de algum lugar, não foi? Analisando por esse ângulo, os outros problemas também me trazem uma certa sensação de déjà vu. Provavelmente, aquela suposição estava correta. Afinal de contas, embora tivessem o propósito mesquinho de rebaixar os alunos, aqueles problemas eram bem estruturados demais. O professor desejava ver a turma em maus lençóis, mas não queria despender o próprio esforço para isso. Sob essa premissa, ele deve ter simplesmente extraído questões capciosas famosas de alguma fonte. Por consequência, ele não examinou os problemas detalhadamente nem revisou os resultados. Movido pela arrogância de que, o sendo ele, saberia resolver, assumiu que a primeira resposta que lhe veio à mente era correta. E foi justamente isso que desencadeou a situação atual. E então, professor? Hermes questionou o Conde Geist, que permanecia em silêncio, utilizando intencionalmente um tom de voz sereno. Acredito que tivemos um aluno que gabaritou o teste, então o senhor irá ministrar uma aula digna, conforme suas próprias palavras. Uma que nos traga algum aprendizado real, diferente disso aqui. Além disso, isso significa que Lady Sarah também obteve um acerto. Sendo assim, o senhor escutará o que ela tem a dizer, correto? Se com certeza houve algum tipo de fraude. O senhor sugere que copiei as respostas? De quem? Até o momento, parece que eu fui o único a acertar todas as questões. O senhor provavelmente sequer preparou um gabarito oficial, então não vejo como uma fraude seria possível. Utilizando os próprios argumentos que o homem havia proferido antes, Hermes cercou o professor, cortando imediatamente qualquer tentativa de contra-ataque. O conde, suando frio, tentava encontrar uma brecha para contra-argumentar, mas sem sucesso. Foi no momento em que ele cogitou simplesmente ignorar tudo e dar o assunto por encerrado que... Vejamos, para ser sincera, eu não entendi a matemática toda. Uma voz ecoou de outra direção.
A dona da voz era a aluna sentada ao lado de Hermes, no lado oposto a Sara. Ela direcionou sua dúvida diretamente ao conde. Mas resumindo, o professor pegou um problema estranhamente difícil, fingiu que o tinha criado sozinho e aplicou o teste. Estava super confiante apontando o erro dos outros, mas, no fim das contas, quem não sabia a resposta era o próprio professor, é isso. Aquele resumo extremamente simples e preciso foi o golpe de misericórdia. Em vários pontos da sala, o som de risadas abafadas pôde ser ouvido. Os alunos não conseguiram se conter ao ver a situação exposta de forma tão direta. Era cômico. Um único erro é o suficiente para colocar tudo a perder. Ironicamente, o próprio professor provou com perfeição a regra que havia acabado de ditar. Naturalmente, a humilhação era maior do que ele podia suportar. Incapaz de tolerar os olhares e os sentimentos direcionados a ele por parte dos alunos, o conde Geist finalmente explodiu. Raj! Ele rasgou a folha de respostas de Hermes que tinha em mãos. Oh, me perdoe. Era uma folha tão deplorável que minhas mãos agiram por impulso. O que foi? Tem alguma objeção? Francamente, basta encontrar uma falha insignificante para começarem a fazer alvoroço como se tivessem feito uma grande descoberta. Não percebem que estão apenas expondo a própria pequenez? O tom de discurso era o mesmo de antes, mas havia diferenças cruciais. Primeiramente, ele falava visivelmente mais rápido do que antes, como se temesse receber uma resposta. Sua voz vacilava de leve, sua postura mostrava hesitação e seus argumentos haviam se tornado completamente desconexos. E acima de tudo, ninguém mais na sala de aula sentia medo de suas palavras. Chega disso. Perdi a vontade de ensinar. Passem o resto do tempo estudando por conta própria. Por fim, soltando o que claramente era uma desculpa de derrotado, ele arremessou o restante das folhas e saiu da sala a passos largos, chegando a tropeçar levemente na soleira da porta. Uma sequência de ações que ilustrava perfeitamente a palavra fuga. No momento em que ele cruzou a porta, a maioria dos alunos pôde notar que suas orelhas estavam completamente vermelhas de raiva e vergonha. Assim, o professor autoritário foi repelido e a paz retornou à sala de aula. No entanto, a atmosfera no ambiente era pesada. Ou melhor, para ser exato, era desconfortável. Bem, é natural. Exposto àquele clima, Hermes refletiu. Era óbvio. Afinal, a pessoa que mais contribuiu para repelir o professor foi o próprio Hermes, a quem eles estavam desprezando desde a autoapresentação até o início da aula. Eles haviam sido salvos, sem dúvida, mas o orgulho e a postura adotada até então os impediam de expressar gratidão abertamente. A situação se resumia a isso. É natural, pensou Hermes. Ele não se importava com aquilo. Sua intenção não era angariar gratidão ou admiração, ele agiu daquela forma simplesmente porque achou a conduta do conde Geist irritante. Na verdade, ele preferia que fosse assim, se eles mudassem de postura repentinamente e passassem a elogiá-lo sem critérios, isso desagradaria. Considerando o comportamento cego dos nobres que ele testemunhara na festa que compareceu com Katia no passado, a reação atual da sala parecia muito mais saudável. Pelo menos, o desprezo absoluto havia cessado. Por ora, aquilo bastava. Portanto, ele direcionou um olhar para Sara, que o observava com preocupação, transmitindo implicitamente que estava tudo bem. Ao ver que ela fez uma breve reverência e voltou-se para sua mesa, ele fez o mesmo. Ignorando os olhares indecisos dos colegas de classe, iniciou o seu estudo individual conforme as instruções, embora o conteúdo escolhido fosse teoria mágica, e não aritmética. Olha só! Observando a postura dele, a aluna ao seu lado e a mesma que havia se manifestar antes e desferido o golpe final no professor, o encarava com um semblante consideravelmente intrigado. Capítulo 5 do primeiro dia de mestrado e servo. Após o incidente com o conde Geist, não houve mais acontecimentos dignos de nota. Depois daquilo, Hermes passou a ser tratado por toda a sala como se fosse um objeto frágil e perigoso, o que fez com que ninguém se aproximasse para conversar com ele. As aulas do primeiro dia chegaram ao fim e, na noite daquele mesmo dia, ele já estava de volta à residência da família Tracy.
Eu já fiquei sabendo da história. Em seu próprio quarto, Hermes encontrava-se frente a frente com sua senhora, que estava de pé com as mãos na cintura. Bem, sim. Sendo você, eu já imaginava que acabaria fazendo alguma coisa. Isso em si não foi uma surpresa. Ela parecia exasperada e perplexa ao mesmo tempo. Queria dar uma bronca, mas entendia que não era uma situação que exigia isso, ainda assim, sentia uma forte necessidade de se manifestar. Ela, Katia, continuou o discurso exibindo essa expressão indescritível. Mas veja bem. Eu jamais imaginaria que seria logo no primeiro dia de transferência. E ainda por cima na primeiríssima aula. Você ir lá e causar um alvoroço desse tamanho já é demais para os meus padrões. Bem, sobre isso. E, finalmente, ela explodiu. Não parecia que estava com raiva ou que pretendia exigir um pedido de desculpas. Era simplesmente o fato de seu próprio servo ter superado todas as expectativas imagináveis, deixando-a sem saber direito como reagir com tantas emoções misturadas. Hermes compreendia bem essa reação, por isso achava difícil formular uma resposta. Não tenho a intenção de culpá-lo pelo que fez. Pensando racionalmente, você estava coberto de razão e, no fim das contas, o que fez acabou ajudando a classe. Mas tinha que ser logo o professor Geist? Encurralá-lo no meio da aula, fazê-lo passar vergonha e ainda expulsá-lo da sala? Para concluir, ela soltou um grito que vinha do fundo do coração. O que foi isso? Eu queria muito ter visto essa cena. Conseguiu se acalmar? Bem, o suficiente. Katia sentou-se na cama ao lado de Hermes, tentando recuperar o fôlego. Pelo que parecia, ela também havia sido alvo constante de maus-tratos por parte do professor Geist durante o primeiro semestre, quando ainda pertencia à classe B. Se aquele comportamento dele era algo corriqueiro, era compreensível que, por mais nobre e virtuosa que ela fosse, desejasse ver o homem em uma situação desfavorável. Na verdade, ela dava a entender que gostaria de ter participado ativamente do momento em que ele foi desmascarado. Soltando um longo suspiro final, Katia recompôs-se e dirigiu-lhe a palavra novamente. De qualquer forma, você se saiu muito bem, Mas me diga, como foi o primeiro dia na sua classe? Para ser sincero, seria difícil dizer que consegui me enturmar sem problemas. Imagino. Ela lamentou com um suspiro. Apesar de ser filho de uma antiga família de marquês, atualmente você é um plebeu e, para completar, ocultou seu real poder afirmando que sua magia se resume a apenas magia genérica fortalecida. Não é difícil prever como as pessoas daquela classe o tratariam. Talvez por ter pertencido à mesma classe no semestre anterior, ela já antecipava o tratamento que Hermes receberia e murmurou que suas previsões se confirmaram. Em seguida, acrescentou. Certamente você não precisa se rebaixar ou aceitar o que eles dizem. Mas, eu gostaria que você os compreendesse. Sim. Lady Sarah me disse algo muito parecido. A razão pela qual eles tentavam de forma tão obstinada rotular os outros como inferiores e discriminá-los era porque eles próprios eram alvo de discriminação. Eles, que certamente possuíam orgulho e altivez como nobres antes de ingressarem na academia, foram impiedosamente oprimidos. Incapazes de suportar esse contraste, não encontraram outra alternativa para proteger a própria autoestima a não ser através de atitudes distorcidas. Ainda é apenas o primeiro dia. Aprendi desde que cheguei à capital real que é muito cedo para julgar ou desistir de algo com base em uma impressão superficial. Portanto, ele não tinha a menor intenção de tomar uma atitude precipitada, como abandonar a academia imediatamente. Para ser mais exato, ele pretendia observar como a situação se desenvolveria. Chegando a essa conclusão, Hermes alterou o tom de voz para mudar o rumo da conversa. E como foram as coisas para Lady Katia? Hoje também foi o seu primeiro dia na classe A, aconteceu algo incomum por lá? Contrariando as expectativas dele, Katia congelou. Bem, Lady Katia. Poderia me ouvir por um instante? Ah, sim, claro. Com o olhar ligeiramente baixo, Katia demonstrava uma postura incomum. Diante de um Hermes que se colocou em estado de alerta, ela abriu a boca para dizer:
Recebi propostas de noivado. Ela proferiu aquelas palavras com solenidade, deixando claro que não se tratava de uma brincadeira. Como é? Eu recebi propostas de noivado. De forma totalmente abrupta, logo no primeiro dia de transferência. E ainda por cima de várias pessoas ao mesmo tempo. Sem qualquer tipo de preparação ou cortesia prévia. Isso sim é surpreendente. Até mesmo para Hermes, que era consideravelmente leigo em relação aos costumes da nobreza, aquela conduta parecia claramente fora do comum. Provavelmente, eles presumiram que, se enviassem as propostas formalmente para a residência da família Tracy, meu pai simplesmente as destruiria. Mas se o meu pai as destruiria, eles deveriam ser capazes de perceber o motivo e o... Eu não tenho a menor intenção de pensar em assuntos desse tipo agora. Considerando a minha situação atual, o mínimo a se fazer seria esperar um tempo razoável. De fato, o argumento dela fazia sentido. Afinal, haviam-se passado pouco menos de 2 meses desde que o segundo príncipe, Aster, havia rompido o noivado com ela. E a abordagem deles foi terrível. Houve até mesmo um jovem herdeiro que veio falar comigo sem qualquer tipo de saudação, sem esperar pelas apresentações e sem desenvolver um diálogo mínimo, ele simplesmente disparou o assunto de forma direta. Agir dessa forma é o mesmo que confessar que só está interessado na minha aparência e no status da minha família. Ao que parecia, assim como Hermes. Kátia também estava enfrentando momentos consideravelmente difíceis em sua nova classe. Certamente o desaparecimento de Aster também exercia influência sobre a situação. Aster, que exercia um poder absoluto e autoritário sobre o país, com certeza agia de forma semelhante na academia. Com a queda do topo daquela estrutura de poder, Hermes se recordava de ter ouvido boatos na classe B de que uma disputa velada estava ocorrendo na classe A para definir quem seria o próximo líder a dominar o ambiente. Os jovens que abordaram Kátia provavelmente faziam parte desse movimento. Contudo, ainda assim, mesmo considerando esse cenário, a julgar pelo nível de exaustão dela, era evidente que algumas daquelas abordagens foram excessivamente agressivas. Sem dúvida, ela era uma jovem de extrema beleza e sua família era um clã ducal de grande prestígio. Era compreensível que os herdeiros da nobreza desejassem estabelecer um vínculo com ela. No entanto, para alguém que sabia muito bem que ela não se limitava a esses atributos superficiais. Alguém que a conhecia como uma pessoa de coração nobre, que superou o passado, manteve seus ideais e continuava a caminhar olhando sempre para a frente. Saber que ela passou por esse tipo de situação não é algo que me traga um sentimento muito agradável. Diante daquele murmúrio breve e contido dele, Kátia escutou com clareza e compreendeu a intenção por trás das palavras, o que fez com que suas bochechas ficassem levemente coradas. No entanto, ele não percebeu a reação dela e voltou-se em sua direção. Bem, e o que posso dizer é que a senhora deve estar exausta. Sim, estou cansada. Então, veja bem, e você não acha que poderia me confortar um pouco? Enquanto ele inclinava a cabeça confuso diante daquele murmúrio dito com o rosto ligeiramente virado para o lado, Kátia subitamente inclinou o corpo na direção dele. Seus cabelos de tom violeta escuro roçaram a ponta do nariz de Hermes, trazendo consigo uma fragrância suave. E, logo em seguida, ela repousou a cabeça suavemente sobre o colo dele. Em suma, ela se colocou em uma posição para receber um cafuné de Hermes. Bem, Lady Kátia. Por acaso você não me ouviu? Eu disse para me confortar, vamos. Mantendo o rosto virado para o lado oposto ao dele, ela moveu a cabeça de leve, demonstrando um comportamento carinhoso e manhoso. Com base nas experiências que teve até então, Hermes compreendeu o desejo dela, se estendeu a mão e pousou a palma da mão suavemente sobre a cabeça da jovem. A atitude pareceu correta, pois ela relaxou o corpo imediatamente, entregando-se ao momento. Ultimamente, ela demonstrava esse tipo de comportamento de vez em quando. Na maioria das vezes, permanecia em silêncio. Para ser mais exato, isso passou a acontecer com mais frequência após a partida de sua mestra. Ela provavelmente recebeu algum tipo de influência incompreensível de Rose. Hermes se questionava se receber um cafuné de sua parte era realmente algo tão agradável.
De qualquer forma, ele não chegava a rejeitar a atitude e mais gostaria que ela fizesse uma solicitação prévia. Ser surpreendido dessa forma por uma jovem de sua mesma idade era, e bem, mesmo para alguém como ele, era algo que acelerava os batimentos cardíacos. Sentindo o calor e o peso confortável sobre o seu colo, ele continuou com seus pensamentos enquanto atendia ao pedido silencioso, penteando com os dedos os belos cabelos violetas que pareciam conter a cor do céu noturno. Após um tempo nessa mesma dinâmica, ela quebrou o silêncio com um murmúrio. O que você está achando da escola? Acha que vai conseguir se divertir? Conhecendo o seu senso de dever, você deve estar pensando em agir de forma a corresponder às expectativas do meu pai. Mas acredito que tanto o meu pai quanto eu e não desejamos que você anule a si mesmo apenas para realizar as nossas vontades. Ela contestou a linha de raciocínio com a qual ele secretamente se identificava. Você passou por muitas situações difíceis no passado. Acredito que deveria se permitir desfrutar de uma vida escolar comum, algo que você teoricamente teria o direito de usufruir. Por isso, agradeço sinceramente pela sua preocupação. Ele respondeu com serenidade. Mas peço que não se preocupe. A decisão de observar a situação daquela classe por um tempo e o desejo de promover uma mudança, se possível, partem da minha própria vontade. Até porque, segundo as palavras do próprio Duque, eu sou alguém extremamente obstinado. É verdade. Ele pôde sentir a leve vibração do riso contido dela. Se precisar de qualquer coisa, por favor, me avise. Acredito que serei capaz de ajudar em algo e você não precisa se conter pelo fato de ser meu servo. Sendo assim, gostaria de pedir que, da próxima vez que for agir dessa forma, faça uma solicitação antecipada. Irei avaliar com cautela. Por favor, não use as mesmas respostas da minha mestra. Constatando mentalmente que aquela era uma conduta que provavelmente não apresentaria melhoras, ele continuou a pentear os cabelos dela por mais algum tempo. De forma serena, o tempo compartilhado entre mestre e servo continuou a fluir. Capítulo 6 – A garota da classe. No dia seguinte, as reações dos alunos da classe B em relação a Hermes podiam ser divididas, de modo geral, em dois tipos. O primeiro era a neutralidade. Por ser um plebeu, seu status mais baixo ali dentro, mas ter demonstrado um intelecto afiado e um ar enigmático no primeiro dia, a maioria decidiu manter distância por enquanto. E o segundo, e era o mesmo desprezo de antes. Especialmente por parte daqueles que tentaram atacá-lo com magia na primeira reunião matinal. Liderados por esse grupo, conversas sussurradas que distorciam a reputação de Hermes podiam ser ouvidas por toda a sala. Como ele já havia se acostumado com isso, fingiu não ouvir com a maior naturalidade e se sentou. Porém, em meio a tudo isso, havia alguém que reagia de forma totalmente diferente dos demais. Esse senhor Hermes. Era Sara, sentada ao seu lado. Sobre aquilo, e há algo que eu possa fazer para ajudar. Ela parecia se importar genuinamente com o ocorrido no dia anterior, ou talvez simplesmente não conseguisse ignorar o fato de Hermes estar caminhando a passos largos rumo ao isolamento. Desde o primeiro momento, ela vinha conversando com ele de forma ativa, transmitindo um ar quase urgente de quem queria ser útil a qualquer custo. Diante de tanta insistência, ele sentiu que seria até falta de educação recusar dizendo que não precisava de nada. Bem, e há algumas disciplinas na grade de hoje cujos conteúdos práticos eu ainda não compreendo bem. Se puder me dar um panorama geral sobre elas, eu agradeceria. Sim, com certeza. Ao ouvir o pedido, o rosto de Sara se iluminou. Esbanjando alegria, ela se inclinou levemente na direção dele. Vejamos, primeiro, no segundo período teremos Senhorita Artman. Contudo, uma voz alta ecoou da parte da frente da sala, interrompendo-a. Sara sobressaltou-se com o chamado. Quem se aproximava era um estudante de porte robusto. Era o mesmo aluno que havia disparado magia contra Hermes no primeiro dia. Ele parou em frente a Sara com uma postura imponente, mas, contrariando a impressão rude que transmitia, expôs seu assunto com uma formalidade razoável. É sobre o festival cultural do mês que vem. Há alguns pontos em que precisamos da opinião da representante da classe. Poderia nos acompanhar?
Ah, isso. Por se tratar de um assunto legítimo da classe, Sara olhou alternadamente para Hermes e para o rapaz, parecendo hesitar sobre quem priorizar. Por favor, vá em frente, Lady Sara. Não se preocupe comigo, disse Hermes, sem hesitação. Como o seu era um pedido estritamente pessoal, as obrigações da classe deveriam vir primeiro. Compreendendo a situação, ela fez uma breve reverência em sinal de desculpas, levantou-se e seguiu o rapaz. Antes de se afastar, o estudante robusto virou-se para Hermes. Plebeu imundo. Ele cuspiu as palavras com uma expressão misturada de aversão e frustração, e então correu para alcançar Sara. Genuinamente, uma hostilidade bem explícita, pensou ele. Soltando um leve suspiro enquanto se acomodava melhor na cadeira, foi surpreendido por uma voz vinda da direção oposta. Olha só. Você é bem popular, não é? O tom de voz era carregado de deboche amistoso. Ao olhar para o lado oposto ao de Sara, Hermes deparou-se com a aluna sentada na outra mesa vizinha. Ela apoiava o queixo na mão, observando-o com um sorriso divertido. Era a mesma garota que, no dia anterior, havia desferido o golpe de misericórdia no Conde Geist com aquele resumo cirúrgico. Ela possuía cabelos prateados com reflexos avermelhados cortados de forma alinhada e profundos olhos dourados que pareciam hipnotizar quem os olhasse. Suas feições eram delicadas e lembravam vagamente as de um felino, com uma expressão muito calorosa. Apesar dos membros esguios, sua silhueta era consideravelmente feminina. Além de sua beleza cativante, ela emanava uma aura acolhedora que gerava uma sensação imediata de proximidade. Essa era a primeira impressão que a jovem transmitia. Você é. Ah, é verdade, ainda não nos apresentamos formalmente. Eu sou Nina von Afrodite. Pode me chamar só de Nina. Minha família detém o título de Visconde, mas já que somos colegas de classe, não precisa se preocupar com formalidades comigo, sabe? Agradeço pela gentileza. Sou Hermes, mas as pessoas próximas me chamam de Ir. Quanto ao modo de falar, peço que me perdoe, Lady Nina, mas o uso de termos formais já se tornou um hábito para mim. Ah, eu já imaginava. Mas entendi, então você é mesmo o Ir. Ora. O modo como ela falou dava a entender que já sabia de sua existência. Diante do olhar interrogativo dele, a jovem, Nina, riu de leve. A Lady Katia comentou comigo uma vez que tinha um amigo de infância chamado Ir, de quem ela havia se separado quando eram pequenos. Quando ouvi seu nome e soube que você era o servo da família Tracy, as peças se encaixaram perfeitamente. Tudo fazia sentido agora. Ela provavelmente era uma amiga próxima de Katia da época em que a jovem pertencia à classe B. Enquanto Hermes assentia, Nina mudou de expressão, adotando um semblante curioso antes de perguntar. Mas me diga uma coisa, e isso não te incomoda? O quê? Sabe, o meu jeito de falar, os meus pronomes. A maioria das pessoas me acham um tanto peculiar quando conversamos pela primeira vez. Ah! De fato, para uma filha de Visconde, o uso de pronomes tipicamente masculinos e o tom descontraído eram características bem incomuns. No entanto, Hermes convivera com uma mestra ex-realeza que possuía hábitos linguísticos ainda mais exóticos, de modo que aquilo não o surpreendeu muito. Achei um estilo diferente, mas não a ponto de me incomodar. Seria melhor se eu perguntasse o motivo? Que nada, não é grande coisa. É só um hábito de infância por causa da dinâmica da minha família. Na verdade, fico feliz que você tenha agido com tanta naturalidade. Compreendo. A propósito, gostaria de agradecer pelo que fez ontem. Se eu continuasse confrontando o professor sozinho, havia uma grande chance de ele desviar do assunto. Ah, aquilo? Você é bem certinho, hein? Não precisa agradecer. Até eu estava ficando incomodada com o modo como ele estava tratando os alunos. Você criou a oportunidade perfeita, então quem agradece sou eu. Para ser sincero, era extremamente fácil conversar com ela. Como a primeira impressão sugeria, ela tinha uma personalidade muito sociável. Encontrar alguém além de Sara que conversasse com ele sem preconceitos era algo valioso,
e ele quase se deixou levar pelo diálogo, até que se lembrou de um ponto. Contudo, Lady Nina, tem certeza de que não há problema? Problema com o quê? Bem, para minha vergonha, estou sendo tratado como uma figura perigosa a ser evitada nesta classe. Ouvi dizer que se aproximar demais de alguém nessa situação pode trazer consequências ruins para outra pessoa. Ah, isso. Ao ouvir a ponderação de Hermes, Nina esboçou um sorriso amargo. Eu entendo o lado deles, mas, e para ser bem sincera, eu não ligo muito para essas coisas. Sou filha de Visconde, mas tenho um irmão mais velho para herdar tudo, e com esse meu jeito de falar, as chances de arranjar um pretendente tradicional já são bem baixas de qualquer forma. Não tenho apego a status ou honra. Sou do tipo que prefere viver a vida de forma tranquila, livre e relaxada. Entendo. Hermes acabou sorrindo junto com ela. Ao que parecia, aquela garota não se assemelhava a Rose apenas no modo peculiar de falar, mas também em sua personalidade desimpedida. Enquanto ele pensava nisso, Nina aproximou-se um pouco mais, mudando o foco da conversa. Mais importante do que isso, e no momento, meu interesse está focado em você. Em mim. Sim. Aquela Lady Katia, que normalmente não abre o coração para ninguém, confia em você a ponto de torná-lo seu servo. E a Sarah, a própria santa da classe B, demonstra uma preocupação especial por você. Já percebeu o nível de inveja que você está atraindo? Para ser bem direta, acho que metade do motivo de os garotos te odiarem é justamente esse. O quê? Antes que ele pudesse processar aquela informação alarmante, Nina continuou a falar, impedindo qualquer questionamento. E, acima de tudo, a atmosfera descontraída que a envolvia dissipou-se por um instante. Exibindo um sorriso sutil com os olhos semicerrados, ela adotou uma postura quase magnética ao declarar: Você, e na verdade, é extremamente forte, não é? Hermes arregalou os olhos levemente. Em que sentido a senhorita emprega a palavra forte? Principalmente no sentido mágico? Afinal, logo após a autoapresentação no primeiro dia, você fez algo impressionante. Bloqueou as magias genéricas de 3 alunos ao mesmo tempo sem sequer olhar para eles e ainda devolveu exatamente os mesmos feitiços contra eles. Até eu acharia isso impossível. Na verdade, duvido que haja mais alguém nesta academia capaz de replicar esse feito. Ela havia percebido tudo com exatidão. Ele ficou surpreso. Hermes acreditava que, naquele ambiente, apenas Sarah teria sido capaz de compreender a totalidade de suas ações. Para ser sincera, acho até estranho que o efeito da sua magia se resuma apenas àquilo que você descreveu. Há mais alguma coisa oculta aí? Uma gota de suor frio ameaçou surgir em sua testa. Ela era perspicaz demais. No entanto, percebendo a mudança sutil na postura de Hermes, Nina apressou-se em balançar as mãos em frente ao peito com um ar desajeitado. Ah, desculpa. Não tenho a menor intenção de tentar arrancar os seus segredos, juro. Não? De jeito nenhum. Todo mundo tem um segredo ou outro guardado. Para falar a verdade, a minha própria magia se enquadra nessa categoria. Ela revelou o detalhe com um certo embaraço, pigarreando em seguida para retomar a postura. Enfim, eu só queria deixar claro que estou curiosa a seu respeito. E, quem sabe, talvez eu consiga ver um vislumbre dessa força logo mais. Logo mais. No mesmo instante em que Hermes repassou mentalmente o cronograma do dia e identificou a aula em questão, Nina recuperou seu sorriso divertido, concluindo com entusiasmo. Exatamente. No primeiro período, teremos a prática mágica. Posso criar expectativas para o que está por vir?